Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nosso propósito é dedicar nossa vida a servir e agradar ao Senhor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se eu perguntasse para você, qual é o seu propósito para Deus? Qual é a razão que o Senhor te fez? Por que você ainda está vivo? Essa pergunta, ela só pode ser respondida na presença do Espírito Santo. Quando nós passamos pelo processo de arrependimento, quando nós removemos toda a escuridão de dentro do nosso coração. O nosso propósito é aquilo que nos permite sentir bem, independente do que está acontecendo à nossa volta. É quando a nossa expectativa ela está em Deus e não nos acontecimentos. É quando eu posso sentir paz. E eu entendo que essa paz é porque o Senhor está perto de mim. E se Ele está perto de mim, por que não conversar? Por que não orar? Por que não louvar? Por que não adorar? Por que não servir? Então, da mesma forma que eu converso com Deus, Deus ele conversa comigo. Onde? Nos meus pensamentos. E tudo aquilo que eu penso se manifesta dentro dos meus sentimentos. E todo sentimento bom é graças à presença de Deus. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais nós entendemos que a sua presença é o que traz satisfação à nossa vida. Então o nosso propósito começa quando eu entendo que Jesus é o meu Salvador, que eu preciso ler a palavra de Deus todos os dias, que eu devo obedecer ao Espírito Santo e tudo aquilo que Ele coloca dentro do meu coração. E quando eu começo a servir a Deus, cada vez mais eu quero agradar a Deus, sem se importar com a opinião das pessoas, porque o Senhor, Ele conhece exatamente o meu coração. E eu não preciso dizer isso para ninguém. Eu não preciso justificar os meus erros para ninguém. A minha vida é um resultado do Espírito Santo. A minha vida é um resultado da sabedoria de Deus. Então os meus planos, eles não mudam com o tempo. Porque tudo aquilo que você deseja e pode acabar nessa vida, e depois? Você quer isso? Consegue. E depois? Você quer aquilo? Consegue. E depois? Depois a gente encontra pessoas vivendo fora de tempo, não conseguindo aceitar a idade que tem, não conseguindo viver exatamente o que tem para se viver. Porque a vida ela não é insuportável quando Deus está conosco, mas ela se torna o próprio Calvário, quando nós vivemos afastados da presença de Deus. Se a gente vai lá em 2 Timóteo 2, versículo 15, 22 e 23, a palavra do Senhor ela diz assim: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, com um coração puro, pedem a ajuda do Senhor. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe bem que elas sempre acabam em briga. Então nós falamos mais um dia sobre o nosso Timóteo, sobre como nós podemos ser mais Timóteos, como nós podemos ser mais servos do Senhor. E talvez você ache que servir não seja a sua vocação. Amar é servir. Não existe amor sem servidão.
Não existe amor sem obediência e não existe amor sem Deus, porque Deus é o amor. Se nós amamos é porque Deus nos amou primeiro. Enquanto você não entender e aceitar isso, fica difícil você conseguir qualquer outro tipo de coisa. Sabe por quê? Porque enquanto eu não aceito que existe a luz, a escuridão ela nunca vai passar da minha vida. Então ele começa dizendo: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus. Então o nosso propósito começa na onde? Quando nós começamos a pensar no que Deus vai pensar, nas coisas que agradam a Deus e nas coisas que desagradam a Deus. E eu deixo de agir baseado nisso. E a palavra tem um nome para isso, chama temor. Temor não é ter medo, temor é ter respeito. Então ele precisa fazer todo o possível. Nós precisamos fazer todo o possível para conseguir o quê? A completa aprovação de Deus. Ah, como eu sei que eu consegui a completa aprovação de Deus? Porque durante o seu dia inteiro você não vai ter sentimentos negativos. Não vai sentir medo, não vai sentir ansiedade, não vai sentir angústia, não vai ficar aflito, não vai ter aquela oscilação emocional. No começo, parece que a nossa fé ela vira uma montanha russa, que eu sinto a presença de Deus mais forte e que depois eu acabo diminuindo isso. Parece que a minha fé ela vai ficando mais fraca. Não é isso que acontece não. Ontem nós citamos o exemplo de quando eu coloco a mão dentro da bacia de água quente, depois eu coloco na água um pouco mais fria e eu fico com a ilusão que aquela água está mais gelada. Então, como a nossa percepção ela está distorcida, como nós ainda acreditamos em ilusões, quando o poder de Deus ele chega, a nossa comparação ela é distorcida. E o estado que Deus dá, ele não diminui, ele se mantém sempre constante. Então, como nós nos acostumamos, como a nossa percepção ela já não tem mais ilusão e está baseada na verdade, nós não sentimos mais aquelas oscilações. Então, por essa constância dentro da nossa vida, você já não tem nada tão negativo e nem tão emocionado como era antes, aquela dor tão latente. Então, comparado àquele passado de escuridão, quando a luz ela chega, é algo que nos incomoda. Mas quando nós nos acostumamos a viver na luz, já não tem mais aquele choque de realidade. Então, essa é a razão que parece que os nossos sentimentos eles estão se entrando numa conformidade. Então, quando eu sou aprovado por Deus, o meu sentimento se mantém constante, a presença do Espírito Santo se mantém constante, os meus hábitos e os frutos do Espírito Santo se mantêm constante. E isso é um processo que leva um tempo que nós chamamos de conversão. Não vai ser do dia para a noite, não vai ser numa oração, não vai ser sentado num banco de uma igreja, não vai ser nada. Vai ser lendo a Bíblia dentro da tua casa, pensando sobre a tua vida, deixando o Espírito Santo conduzir, evangelizando e fazendo tudo aquilo que a palavra nos diz para fazer. Como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho. Eu não tenho vergonha do que eu faço. Nem todas as pessoas elas vão entender. Nem todo mundo vai achar que isso é virtude ou é valor. As coisas de Deus são importantes para Deus, as coisas do diabo são importantes para o diabo, e cada um serve aquilo que está dentro do teu coração. Se eu me sinto bem fazendo o que eu faço, é sinal que eu estou sendo aprovado por Deus, é sinal que eu estou dentro do meu chamado e dentro do meu propósito. E eu tento permanecer nesse estado de servidão, porque eu estou fazendo exatamente aquilo que Deus quer que eu faça, no tempo que Ele quer que eu faça. Se a gente olha a vida de José na Bíblia, lá no comecinho, José foi vendido pelos irmãos. No tempo que ele teve na cadeia, ele serviu na cadeia. Ele era o chefe dos pessoais que estavam ali, ele que ajudava a organizar, as pessoas confiavam nele. Antes disso, quando ele foi vendido como escravo na casa de Potifar, ele também servia lá. Então, depois que ele conheceu o faraó, decifrou os sonhos que ele teve, ele também serviu lá. Então, aonde Deus colocava José, ele servia. E a nossa vida precisa ser assim, não é pensar onde eu quero estar, não é pensar nas injustiças que aconteceram, mas aonde Deus quer que eu sirva, aonde eu posso ser aprovado por Deus. Então, eu não tenho
vergonha do que eu faço. Não tenha vergonha de falar de Jesus, de dar uma Bíblia para a pessoa, de carregar uma Bíblia na mão, de ler a palavra de Deus, que seja no teu trabalho ou em qualquer lugar. Sabe, não tenha vergonha do Senhor, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Nós temos que falar o que está na palavra. Não é para engajar, não é porque é legal, não é porque falar a verdade só aparta. Eu tenho um fenômeno que sempre acontece. As minhas redes sociais, elas sempre diminuem, sempre. Eu chego no ápice e depois ela só vem diminuindo. Sabe por quê? Porque a verdade, ela incomoda. E eu continuo pregando a mesma palavra todos os dias. O único livro que eu levo como referência é a própria Bíblia. A única coisa que eu faço é servir ao Espírito Santo. E se a gente olha o próprio Jesus também, aconteceu isso. A um ponto que ficou só apenas os discípulos. E Jesus pergunta, vocês também vão me abandonar? E Pedro responde, Senhor, onde nós vamos se nós temos a Ti, o único que tem as palavras de vida eterna? E tá tudo bem. Eu sinto como se nós estivéssemos sendo preparados, uma nova geração de adoradores que vão adorar a Deus em verdade e em espírito, aonde elas não vão levar em conta as suas próprias vidas, mas aquilo que Deus quer, aonde a única aprovação que importa é a aprovação do Senhor. A única mensagem que importa é a mensagem verdadeira. Eu não consigo, já falei isso e vou repetir de novo, ficar assistindo esses pregadores, principalmente os mais famosos. Porque para mim existe um Jesus que eles pregam e é um Jesus que eu não conheço. Depois de ter lido tanto a palavra, eu não consigo reconhecer aquele Jesus que pensa daquela forma. Porque o Espírito de Deus, ele pensa diferente. Ele pensa na glória de Deus. Ele ama as pessoas, mas honra ao Senhor. E para mim não dá. Para mim passa longe. The Chosen é bonito de assistir? Muito bonito. Aquilo é a Bíblia? Não, aquilo é entretenimento. Tem partes que se parecem e partes que são inventadas. Então, se a Bíblia por si só não é o suficiente, eu preciso inventar para entreter, tem alguma coisa errada. Para mim, eu não tiraria e não colocaria uma vírgula na palavra de Deus. Eu amo ela do jeito que ela está, porque eu respeito Deus. Se Deus disse que é assim, louvado seja o Senhor. Porque foi por essa palavra, desse jeito, que eu fui salvo. Que a escuridão acabou e que a luz chegou na minha vida. Então eu tenho que pregar corretamente a mensagem da verdade do Evangelho. E ele diz, e você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade. Olha que cada tempo que nós vivermos, algo vai conseguir tentar cativar o nosso coração. No começo, você vai querer um relacionamento, você vai querer um filho, você vai querer alguma coisa. Depois que você conquistou essas coisas e o tempo passou, você vai começar a querer outras coisas. Tem vô que quer neto, tem vó que quer neta, que o filho case, que isso e que aquilo. E aí ela começa a colocar um peso social sobre a vida de outras pessoas e diga, carregue. Porque quando eu sonhei lá atrás, eu sonhei isso, isso e isso, e eu tô vendo outras pessoas terem, e a vida passa a ser apenas isso. Colocar o fardo sobre outras pessoas. E a nossa vida, ela não é sobre isso. A nossa vida é sobre o Senhor e o que nós faremos junto com Ele. Quais são as alianças que nós faremos com Ele? Quais são as amizades que nós faremos com Ele? Quais são as relações? Eu quero que os meus filhos, eles sirvam a casa do Senhor. Eu quero que a minha família, ela sirva ao Senhor. Eu quero que eu possa ser visto em mim a imagem de Jesus. Então os nossos sonhos, eles precisam ser realocados. O fugir das paixões de hoje. O que a internet prega? Ostentação, uma beleza que ela não existe, viagens, tenha, faça, critique, julgue, se ache melhor do que você é. E a palavra fala, olha, se você pensa que está de pé, cuidado para que não caia, viu? Cuidado, cuidado. E vigiar nunca é demais. Olhar se o que eu estou fazendo nunca é demais. Prestar atenção nos meus sentimentos nunca é demais. Porque eu sei que quando eu sou aprovado por Deus, os meus sentimentos são bons. E quando eu estou fazendo algo que desagrada a Deus, os meus sentimentos não são. E Deus pede na palavra, não entristeça o Espírito Santo. Então, Timóteo, ele tem que fazer uma escolha. Ou ele vai viver as paixões da mocidade, ou ele vai servir a Deus. E ele continua dizendo, e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz.
Então é sinal que ele está tendo uma vida que aprova a Deus. Porque se eu estou sentindo amor, é porque Deus está comigo. Se ele tem fé, é por quê? Porque ele lê a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir as palavras de Jesus Cristo. E quanto mais eu escuto essas palavras, mais o Espírito Santo está no meu coração e eu consigo reconhecer a presença de Deus. A fé, ela não nasce numa vontade humana, assim como a palavra também não nasce da nossa vontade, mas ela é a presença de Deus. E paz. A paz que excede todo o entendimento, a paz que não faz que o nosso coração mude. No começo eu posso ter dito para você que o teu sentimento ia permanecer constante, você deve ter falado, meu, isso não existe. A vida ela é feita de momentos bons e ruins. Essa é a vida de uma pessoa que não tem Deus. Porque quando o Espírito Santo está conosco, nós sentimos a mesma graça o tempo todo. Junto com os que têm um coração puro e pedem a ajuda do Senhor. Então nós vamos viver junto de pessoas que sentem as mesmas coisas que nós. E é assim que as nossas relações elas precisam ser formadas. Só que eu tenho sempre que entender uma coisa. Quando eu evangelizo uma pessoa, eu não estou conversando com aquela pessoa porque eu tenho um interesse. Eu estou servindo a Deus e Deus está dizendo, olha, entrega esse recado para o meu filho ou para minha filha. Ele precisa de mim, todos nós precisamos de Deus. Se aquela pessoa vai aceitar a mensagem ou não, não cabe a mim definir. Então eu não prego só os que me interessam. E se eu prego para alguém, essa pessoa quando ela despertar, ela vai olhar para mim como sendo a referência, como sendo o interessante e o diferente. E eu nunca devo usar isso para satisfazer os meus prazeres, porque eu estou procurando a minha carne nas pessoas servindo ao Senhor. E tem muitos que confundem o Evangelho de Deus para buscar as coisas do interesse pessoal, seja riqueza, seja fama, seja relacionamento, seja lá o que for. Aquilo que Deus coloca na nossa mão, ele é sagrado. E assim precisa permanecer a ser. O tempo, a conversão e as coisas vão dizer, nunca antes, nunca antes, nunca antes. Nunca o meu interesse tem que ser fazer algo por mim, mas sempre fazer algo por Deus. Então nós vamos viver no meio de pessoas que têm um coração puro. E como eu reconheço o coração das pessoas? Através das palavras, que Jesus nos disse, que a boca fala do que o coração está cheio. Jesus também nos ensinou que através do comportamento das pessoas dá para a gente ver se é a manifestação de Deus, manifestação do Espírito Santo, ou se é o diabo agindo nas pessoas. Fique longe das discussões tolas. Bom, se já tem aqui uma palavra escrito tola, eu já sei que é uma pessoa que ela não tem sabedoria. Se não tem sabedoria, ela não vive na presença de Deus, ela não tem o Espírito Santo, ela não tem entendimento, ela está cega, ela vive na escuridão. Então, se você quiser detalhar coisas da luz para uma pessoa que vive na escuridão, ela nunca viu. Ah, mas você não está vendo que a cor é verde? Na escuridão a cor não existe. A forma não existe, o tipo não existe, a distância não existe nada. Na escuridão a única coisa que eu posso fazer é tocar. Tocar. Se eu toco, eu sinto. Por isso que as pessoas vivem tentando se tocar, para ver se elas sentem alguma coisa, porque elas não conseguem ver nada, elas não conseguem ter a certeza de nada, elas escutam uma voz e precisam comparar, porque elas não conseguem reconhecer se aquela voz é ou não é. E esse é um estado que nós escolhemos viver. A escuridão que nós vivemos é a escuridão que nós escolhemos, porque existe um Salvador, um nome que está acima de todo nome, um nome que nós alcançamos através do arrependimento, um nome ao qual é a Ele quem todos os homens foi deixado como mediador por Deus. Discussões tolas e sem valor, pois você sabe bem que elas sempre acabam em brigas. Então, quando duas pessoas conversam e elas não concordam, o que vai acontecer? Elas vão brigar. Ah, um tenta ter a razão, o outro tenta ter a razão. O que acontece numa casa que duas pessoas tolas vivem? Vivem brigando, vivem discutindo, elas não conseguem concordar em nada. Quando nós concordamos é porque Deus é a nossa base e o nosso alicerce. A nossa sabedoria ela é semelhante. Eu creio nas mesmas coisas, eu acredito nas mesmas coisas. E quando Jesus diz sim é sim, Jesus diz não é não, e aquilo tá bom para as duas pessoas. Porque ambos vivem a paz de estar na presença de Deus. Conversam como se estivessem conversando com o próprio Cristo.
Agora, quando eu começo a viver o desespero de mim mesmo, querendo acreditar que as coisas são o que são, vai acabar em briga e vai acabar em discussão. E não adianta. Se eu já estou escutando a pessoa falar tolice, eu não vou ficar discutindo. O que a palavra fala? Fique longe. Fique longe. Começou com esse comportamento, silencia. Sabe? Não adianta querer ficar discutindo, nem batendo boca, nem querer explicar, nem pegar a palavra, nem ter a razão, nem nada. Nós temos que obedecer o que Deus coloca. Eu vou continuar em paz se eu fazer isso? Vai. Então é o que eu vou fazer. Se a gente continua lá em Timóteo 2, versículo 2, 19, 24 e 26, a palavra do Senhor diz assim: toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então Paulo ele continua ensinando Timóteo. Toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar ao pecado. Vou fazer uma pergunta para você. Você pertence ao Senhor? Se a gente olhasse um pouquinho, tinha mais uma passagem antes dessa, falando que Deus conhece o coração daqueles que são dele. Então, se Deus conhece o meu coração, se eu já passei pelo processo de arrependimento, se eu já passei revisitando a minha vida, repensando, tirando a culpa das pessoas, porque enquanto tiver culpa nas pessoas, eu vou viver na escuridão. Quando eu tiro a culpa das pessoas e coloco em mim, e vejo que eu não era um coitado que estava ali vivendo oprimido, que não tinha escolha, eu escolhi todas essas coisas. E Deus ele vai revelando e nós vamos percebendo, porque é fácil ver uma injustiça, mas sem perceber uma maldade. Se eu vejo alguém que apanhou, falou, coitado, apanhou, ele apanhou por quê? Porque ele me xingou, porque ele me ofendeu, porque ele me desonrou. Será que teria tanta razão? Então toda a história ela tem dois lados, mas Deus ele conhece a verdade. E você convencer a mim não é convencer a Deus, porque Deus ele conhece a verdade e Deus ele não é injusto. Então se eu estou revisitando a minha vida e eu consigo colocar a culpa em mim e ficar em paz com isso, é porque essa é a verdade. Porque se fosse mentira, Deus mesmo ia tomar as minhas dores. Então, se eu digo que eu pertenço a Deus, se eu sinto parte de alguma coisa do Senhor, se eu sou um servo do Senhor, eu preciso abandonar o pecado, abandonar aquilo que o meu coração fica alertando que está errado. Eu tenho que abandonar isso. O servo do Senhor não deve andar brigando. Você costuma brigar com as pessoas? Costuma discutir com as pessoas? Costuma xingar, ofender, erguer a voz, falar, mudar o tom de voz, mudar o olhar, mudar o comportamento? Costuma bloquear as pessoas, ter raiva das pessoas, ter ódio das pessoas, não consegue ficar perto de alguém? Precisa começar a rever o teu comportamento, porque o servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Eu posso ter uma pessoa que eu estou chateado com ela? Posso. Mas eu vou fazer o quê? Tratar com educação. Ah, mas Deus está pedindo para tratar com educação. Se eu estou tomado pelo Espírito Santo, eu vou me reagir, eu vou agir da forma que Deus me ensina. Então, ou eu começo a me aperfeiçoar no meio da tribulação, ou eu vou continuar culpando as circunstâncias. Sempre vai ter um endemoniado no nosso caminho, tentando tirar a nossa paz. Sempre. E você sempre vai estar tratando essas pessoas com educação. Porque, na verdade, o que nós estamos esperando é uma oportunidade de evangelização. Uma oportunidade que essa pessoa ela vai vir falar alguma coisa, ou vai vir pedir desculpa, ou ela vai vir querer, ou isso, e você vai lhe pregar. Então sempre vai ter um momento certo para você falar de Jesus de uma forma que ela vai entender. Porque se você começa a falar e essa pessoa começa a sair fora do centro, começa a justificar, começa a querer explicar, começa a querer desenhar, ela está em negação, ela está gatilhada. Gente gatilhada não dá para conversar, porque ela está num estado emocional aonde o diabo tomou conta do corpo dela.
Se você olhar dali para frente, é só ladeira. Briga, discussão, desentendimento, a pessoa vai querer partir para cima, é ódio, é raiva, sobe o coração, sobe o negócio. Dá 10 minutos, parece que aquela pessoa ela voltou em outra realidade e fala: nossa, você desculpa. Quantas vezes não aconteceu isso com a gente? Só que uma coisa que nós precisamos entender é que um comportamento, quando ele é recorrente, não adianta a gente olhar isso e falar: coitado, coitado, coitado. Não. Precisa passar por um processo do quê? De purificação. Precisa passar por um processo de entender. Nem sempre as pessoas elas vão fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, do que eu acho. Então, se a pessoa ela não suporta a palavra fala: não dê as pérolas aos porcos, porque eles a pisarão. Então, eu vou entregar algo que é valioso para quem crê, para uma pessoa que não crê na luz, para uma pessoa que ela está mais preocupada com os interesses pessoais, mais preocupada com as metas, com tudo, do que com as pessoas. Eu não vou. Se ela não se importa que não está sendo justo o que está acontecendo, não sou eu que vou ficar brigando tentando explicar. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele. Então eu tenho que entregar a mensagem de uma forma que ele possa aceitar com paciência. Eu não vou entrar nas mesmas armas, eu não vou entrar na gritaria. Se eu ver que já mudou o tom de voz, olha, desculpa, obrigado, eu não vou ficar conversando. E acabou, é isso. Se isso for covardia, eu sou covarde. Se isso para o mundo é ser covarde, eu sou covarde. Porque para mim isso é coragem. Você poder ficar em silêncio como Jesus ficava. Muitas vezes que as pessoas estavam acusando. Isso daí não é ter sangue de barata, não. Isso daí é ter unção do Espírito Santo. Pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem. O que eu falo? O arrependimento é a porta para Jesus entrar na nossa vida. Não existe evangelho sem arrependimento. Não existe evangelho sem confissão de pecado, sem admissão de culpa. Não existe evangelho sem perdão. E não adianta: mas eu não gosto, mas não sei o que, mas a pessoa me fez isso. Se Deus está com você, você vai se reconciliar com educação, falando com sabedoria, com delicadeza. A pessoa aceitou, amém. Se não aceitou, amém também. Louvado seja o Senhor. Eu quero servir, eu quero ser um bom mestre, eu quero estar na presença de Deus. Eu não vou jogar fora a minha conversão por causa de outras pessoas. Eu não vou. Eu não vou. Então o nosso papel da nossa vida precisa ser o quê? O nosso servir tem que trazer o que para as outras pessoas? Primeiro, a verdade do Evangelho, e através do Evangelho genuíno, o arrependimento. Eu me arrepender das coisas que eu fiz, das coisas que eu pensei, da razão errada, da intenção errada das coisas. E assim, voltarão ao seu perfeito juízo. Sem o arrependimento, a pessoa volta para o juízo? Não volta. Pode acontecer o que quiser, você pode dar o que você quiser para essa pessoa, ela não volta para o juízo dela. Então, pessoas sem Deus são pessoas sem juízo. Se você não ouve falar de Jesus, as pessoas são sem juízo, elas são tolas, elas vão discutir, elas vão brigar, elas vão gatilhar, elas vão ser sem educação, elas vão xingar, elas vão procurar os seus interesses, as suas paixões, e vai ser só isso. Tá, se essa pessoa ela reconhece a nós, vamos trazer para a nossa vida, como eu volto para o meu juízo? Através da palavra e do arrependimento. Quando isso acontece, o que acontece? E escaparão da armadilha do diabo. Todas as pessoas elas estão presas na armadilha do diabo. E a armadilha do diabo é a ilusão. Nós falamos disso ontem. A ilusão, os nossos sonhos, os nossos motivos, o que nós achamos, o que nós pensamos, o que nós acreditamos, que não se baseia na palavra, mas nas vozes que o diabo colocou na nossa cabeça. E nós temos tanta certeza e tanta convicção que vivemos uma vida inteira sofrendo, com medo de ver a luz, com medo de ouvir a verdade, com medo da palavra, com medo da libertação. Olha, todos os sentimentos negativos. E Deus querendo te libertar e trazer o juízo, que os prendeu para fazerem o que Ele quer. Então, o pecado é a prisão que nós vivemos. Se sempre diante de uma situação você não tem a liberdade para poder ficar em paz diante daquilo, se algo te incomoda, nada mais pode nos incomodar. Nada mais pode ter relevância na nossa vida, porque nós encontramos o nosso propósito e a nossa vida ela foi dedicada ao Senhor. E o nosso papel é servir e agradar. O tempo da nossa vida ele vai mudar o tempo todo, as nossas expectativas elas vão mudar.
mas o estado do nosso coração não. Nós seremos sempre servos bons e fiéis ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que você encontre o seu propósito, que você leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Você quer um conselho? Leia a palavra de Deus. Obedeça ao Espírito Santo, tenha educação, para de discutir, aprende a ficar quieto, para de falar um pouco, você fala demais, fala muito e não fala com qualidade, não fala o que precisa ser falado, explica demais que não explica nada, é sempre as mesmas culpas sobre as mesmas pessoas, com as mesmas soluções, nos mesmos caminhos e os mesmos. E quando nós andamos nos mesmos lugares, é sinal que nós não estamos junto ao Senhor, porque o caminho que o Senhor propõe é reto. E se eu ando reto, cada vez eu estou mais distante, e não andando em círculos no mesmo lugar, por não aceitar as coisas que eu tenho que viver, por não me arrepender o suficiente de tudo que eu fiz. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.